Então, desde o nascimento, né, essa Guarda Municipal, vocês já lutavam para que a gente pudesse estar aqui hoje. É uma família desde o início, pré-TAF, acompanhando, acreditando. Eles estão junto do início até a formatura. O Placável, literalmente, ela segura na sua mão e vai até aqui, ó, até a faca. É a única que está aqui na nossa formatura, prestigiando. Olá, meus amigos do Implacável Concursos, professor Alexandre Herculano aqui de novo. Vamos aí falar um pouco da lei de tortura, mas antes, vamos aqui falar sobre o concurso da Guarda Municipal de Manaus, tá? Um concurso aí que já estava sendo esperado já há bastante tempo e acredito que será uma excelente oportunidade aí para vocês. Então aqui eu vou passar algumas informações que são interessantes, né? Vamos ter aí outras normas que eu vou estar abordando aí durante a semana, mas hoje eu vou até trabalhar aí um pouco, passar uma visão para vocês da lei de tortura, algumas dicas, alguns bizus, e para quem não me conhece, eu sou professor de legislação de trânsito, leis penais, tá? Eu abordo aí praticamente aí 20 a 25 leis penais, tem um livro, uma obra lançada aí de leis penais, para quem não conhece, tem um livro de criminologia, de trânsito, de medicina legal, então já estou aí nesse mundo de concursos públicos há aproximadamente 16 anos. Já passei em vários concursos públicos, hoje eu sou servidor público federal, né, vinculado lá ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, e a trazer para vocês aí a nossa experiência de mais de quase 20 anos de concurso público, aí, mexendo com o concurso público, analisando os concursos, né, ministrando aulas aí nesses 15 anos, então acredito que eu tenho aí uma bagagem para passar para vocês e ajudar vocês a gabaritarem aí essa prova aí, tá? Vamos lá, pessoal. Então, aqui na tela, passar aqui para vocês aqui algumas informações. Temos aí o concurso, né, da Guarda Municipal, né, lá na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Vamos seguindo. A prova, né, essa aqui é interessante, por quê? Porque muita gente às vezes fica perdida. Professor, né, às vezes manda mensagem lá no Instagram, já deixa até aqui meu Instagram, ó, @prof. Como é que a caneta aqui está bem sensível. Não saiu aqui a letra, deixa eu ver aqui, vamos lá, vou ler devagar. @prof.herculano com H. Será um prazer ter vocês nas nossas redes sociais, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então a prova objetiva, nós sabemos, vou falar já dela aqui, já. Você tem lá, ela é eliminatória e classificatória, tá? Prova de redação, acredito que seja aí uma redação bem simples, que às vezes muita gente fica ali naquele pânico, naquele desespero, né, de uma prova de redação, e é uma prova, acredito que deve ser uma prova bem simples, um texto bem simples, mas é importante você ter leituras, é importante você dominar o assunto, principalmente aí, né, sobre os aspectos aí de Manaus, na segurança pública aí no município, bem como no estado do Amazonas. Então é interessante você compreender, para que você possa ter argumento aí para escrever, tá? Você tem aí essa prova de redação, que também é eliminatória e classificatória. Aqui, como é, né, um cargo voltado para a segurança pública, então sempre tem exames também de aptidão física e mental, tá? Um teste de aptidão física e mental, o TAF, vocês têm que ver aí se estão conseguindo um índice, e se não estiver conseguindo, interessante é você já começar a treinar, tá, pessoal? Não vai deixar para passar depois de treinar não, tá bom? Que não dá tempo. Exames médicos, é bom sempre estar fazendo aí um check-up, avaliação, né, para não ser pego surpresa lá. Avaliação psicológica, provavelmente deve ser um psicotécnico, e o curso de formação, que é eliminatório e classificatório, lá na Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional, aí no município de Manaus, beleza? Vamos seguindo aqui. Aí nós temos lá a prova, e aqui
que você vai ter que ser um estrategista, né? Por quê? Porque aqui, pessoal, você vai ter que analisar onde pontua mais. E onde é que pontua mais? Né? Justamente nas matérias do professor. Tá aí, ó, nas matérias que eu abordo. Nem todas as leis eu vou estar aqui à frente de vocês, mas vão estar com outros grandes professores aí também. Então você tem lá ó, a parte de legislação. Então, se você ver aqui a parte de legislação, meus amigos, ó, 2 pontos, 2 pontos por questão. Isso vai garantir para vocês 30 pontos. Olha ali, noção em direito, pessoal. Noção em direito, ó, 25 pontos e português, 25 pontos. Noções de informática, geografia e história de Manaus, eu, sendo bem sincero, eu estudaria, mas de uma forma assim, uma carga horária bem menor. Porque o custo-benefício não é interessante, entenderam? Às vezes vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer, né? Que você vai abandonar essas 2 matérias, né? Salvo se você tiver pouco tempo, aí você tem que investir mais onde tem mais tempo. Mas informática, de repente, dessas 5, tem sempre aquela que você conhece, né, que é o conhecimento do dia a dia da informática, né, vai ter uma questão ou outra mais difícil, é claro, mas vai que, de repente, é do seu conhecimento. E geografia e história de Manaus, principalmente quem é da região, né, de repente sabe, conhece toda a história, toda a parte geográfica aí do município, do estado, do Amazonas. Então, eu acredito que seja mais tranquilo. Mas português, direito e legislação, meu amigo, isso aí vocês têm que rasgar, tem que estudar muito, não é pouco não. Muita coisa, tá? Tem que estudar muito aí, porque a banca é um concurso que vai ter uma demanda alta, né? Ah, professor, o salário é baixo. Não é baixo porque vão entrar outros, né? Possibilidade de gratificações, né? Possibilidade de reestruturação, possibilidade de aumento, possibilidade de um monte são várias situações que podem tornar o salário cada vez mais atraente, né? Ou seja, e até porque é da estrutura aí, você de repente aí já da região norte, ou então principalmente aí do Amazonas, você poder trabalhar aí na sua região sendo estatutário, sendo concursado. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Olha só, né? O que eu posso orientar vocês aqui? Na parte de legislação, principalmente. Na parte de legislação, o que é interessante aqui? Você vai ter o Estatuto dos Servidores Públicos Municipal, esse eu não abordo, em Manaus, com certeza vocês vão ter um bom professor. O Estatuto Geral da Guarda, eu até abordo, mas não vai ser comigo. Lei Complementar e o Estatuto da Guarda Municipal também, provavelmente um professor que conheça aí dessas normas. A lei, né, eu até abordo, já até gravei aí também essa lei, a Lei 13.675, ela é de suma importância, sabe por quê? Porque ela fala da política e da criação da instituição do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública. E a gente tem lá os órgãos operacionais e os órgãos estratégicos. E, por exemplo, a Guarda Municipal, apesar de não estar lá no artigo 144 da Constituição como órgão de segurança pública, né? Você só pegar a caneta aqui, pessoal, caiu, não consigo escrever aqui, beleza, isso acontece ao vivo, né? Então, olha só, então a Guarda Municipal, ela não está diretamente lá como os órgãos de segurança pública no artigo 144. Sabemos disso, vocês também que estão estudando sabem disso. Apesar da decisão aí do STF, né, não houve ainda a inclusão. Acredito que no futuro breve, tá, pessoal, a gente vai ter a Guarda Municipal, as guardas municipais dentro dos órgãos de segurança pública também. Isso não tem como mais voltar, né, atrás, né? Eu acho que daqui para frente é só evoluindo, tá? Então, né, você tem uma polícia municipal, por exemplo, né, a polícia dentro do município, até porque, né, o Estado ele não dá conta de tudo, né, de tudo. Então, acho que a guarda ela tem que ter aí, né, mais atribuições mais voltadas, né, não só para a proteção patrimonial. Isso é uma opinião minha, tá? Você pode até estar divergindo aí, né? A gente está num país aí que a gente trabalha com a democracia, mas cada um tem a sua opinião. A minha opinião, eu acredito que a guarda teria que ter mais atribuições, né, desse poder de polícia mesmo, não só de poder de polícia na esfera administrativa, né, mas na esfera também aí reprimindo, né, ou seja, tanto na área de prevenção como na área de repressão voltada aí com combate à criminalidade, tá? Então, a Guarda Municipal, ela faz parte como órgão operacional, tá? Ela não faz parte como órgão estratégico, porque o órgão estratégico normalmente no SUSP já está ligado mais aí aos órgãos da cúpula, né, dos entes federativos, tá? Mas a Guarda Municipal ela está lá dentro, quando instituir o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, ela faz parte. Mas cuidado, que se perguntar com base no artigo 144, não está dentro do artigo 144 entre os órgãos lá que você tem PRF, você tem Polícia Federal, você tem
polícia penal, você tem polícia militar, bombeiro, você tem polícia civil, polícia ferroviária. Então, esses são os órgãos de segurança pública, segundo o artigo 144 da Constituição, beleza? Aí, descendo aqui, né? Vou só ticando aqui para a gente ir colocando. Eu estou falando, tá, pessoal? Porque se eu botar o slide aí direto aí, mas eu já estou falando ali, depois você pode até ter acesso a esses slides aqui também. Então, aqui, ó, falamos aqui do SUSP um pouco, né? E temos aqui a Lei 10.826, que é o Estatuto dos Armamentos. Então, quando ele põe legislação, tu tem que conhecer todas as leis, tá? Não é só a parte penal, não. E aqui tem uma parte, na Lei 10.826, tem uma parte penal e tem uma parte também que é voltada à parte administrativa, que é a parte da legalização da arma, enfim. E dentro dessa parte penal tem que tomar muito cuidado, né? Por exemplo, você vai ler do artigo 12 até o artigo 18, você tem os crimes em espécie, né? Então, tem crimes que, ora, são punidos com detenção e tem crimes que são punidos com reclusão, tá? Esse é um ponto que as bancas gostam de cobrar. Outro ponto importante aqui é saber que temos crimes que são considerados hediondos, né? Hediondos, por exemplo, a posse e o porte de arma de fogo de uso proibido, tá? De uso restrito não está mais lá, como na Lei 8.072. Deixa eu ver até se cobrar aqui os crimes hediondos, não. Mas o porte, nesse caso aí, e a posse de arma de fogo de uso proibido e também lá a arma de fogo, né, o comércio e o tráfico internacional de arma de fogo, tá, pessoal? Também passaram a ser. Não precisa ser de uso restrito e uso proibido. Se for de uso restrito, segundo o Estatuto dos Armamentos, e de uso proibido, né, o tráfico internacional e o comércio ilegal, aí nós teremos aí um aumento de pena da metade, tá? Então são vários bizus que eu passo aí normalmente na lei também. O Estatuto da Criança aqui é uma lei, né, pessoal, que não é pequena, tá? Mas eu focaria mais na parte penal e compreendendo lá o que é uma criança, o que é um adolescente, o que são medidas socioeducativas, medidas de segurança, né? Os crimes em espécie, quando que temos crimes, quando não tem, quando é fração administrativa. Então, o professor que está abordando essa parte aí, ele vai muito provavelmente destacar isso aí para vocês. A Lei 13.000, que também é outra que eu abordo, né? A Lei de Abuso de Autoridade, tá? Então aqui você tem que tomar muito cuidado, né? Tem sempre aquele artigo 22 que eu dou uma dica, mas sempre cai, né, o artigo 22, por quê? Porque hoje, quando a invasão de domicílio, a gente sabe que você pode adentrar, né, como autoridade, ou seja, como um profissional de segurança pública, se adentrar dentro de uma casa sempre que uma pessoa lá dentro estivesse em flagrante delito. Então, ou para socorrer a pessoa. Mas se for para cumprir aí um mandado, né, de busca e apreensão, um mandado judicial, aí o que tem que acontecer, pessoal? Isso só pode acontecer até as 9 horas da noite e depois das 5 horas. Então, entre as 9 horas e às 5 horas, entre 9 horas da noite de um dia até as 5 horas da manhã do outro dia, não pode entrar com esse mandado, tá? Só se for convidado pela pessoa, porque configura lá crime de abuso de autoridade do artigo 22. Então tem vários crimes ali que eu passo várias dicas, vários bizus, então tem que estudar bem aí essa lei também, muito cobrada em concurso. Lei de crime de responsabilidade não abordo, não é comigo, provavelmente vocês vão ter um excelente professor aí, né? A lei de drogas, né, também deve ser um outro professor, mas também aborda essa lei. E aqui você tem que tomar cuidado com os artigos 28. Por que 28? Vamos lá. Porque vocês, como guarda municipal, vocês vão se deparar muito com isso aqui. Usuário de drogas, tá? Usuário de drogas. E normalmente vocês, né, levam lá para a delegacia, né, o usuário, e é um crime equiparado, é um crime de menor potencial ofensivo, porque é uma contravenção penal. Sendo uma contravenção não, perdão. É um crime que não tem pena ali, não tem pena de prisão, tá? Não tem pena de prisão. Então, sendo o usuário, né, o artigo 28, um crime sem prisão, é um crime de menor potencial ofensivo, tá? E esse crime de menor potencial ofensivo, você aplica as medidas despenalizadoras. Então, tem que fazer a lavratura do termo circunstanciado, TCO. Não tem inquérito policial. Diferente dos outros crimes, que não são de menor potencial ofensivo. Mas temos mais crimes de menor potencial ofensivo na Lei 11.343? Claro que tem. Você tem, por exemplo, o tráfico privilegiado, né? O tráfico privilegiado lá do parágrafo 4º do artigo 33. Tu tem o auxílio, né? Aquele que auxilia, né? Que ajuda a pessoa a usar de droga. Aquele que compra a droga para junto consumir da pessoa do seu relacionamento, porque a pena é de 6 meses a 1 ano. Então, você tem ali vários crimes de menor potencial ofensivo que a gente aplica a Lei 9.099. E o crime do usuário ele é muito cobrado aí, né, justamente em concurso que cai aí, concurso para a guarda municipal, até porque a guarda ela se depara muito com isso. Tá? No dia a dia, no cotidiano. Aí temos aí a lei
de improbidade administrativa, que já foi até alterada, né? Então provavelmente deve fazer uma retificação aí. O Estatuto do Idoso aqui também, eu abordo também, a gente vai ter aí um encontro aí com o Estatuto, falando do Estatuto do Idoso, e aqui muito cuidado, né? Porque a hora você tem uma situação que é uma pessoa com 60 anos, outra com 65 e outra com 80, né? Então tem vários detalhezinhos ali que eu vou passando para vocês. Provavelmente essa semana eu vou fazer um aulão aí com vocês sobre o Estatuto do Idoso. Aí a Lei Maria da Penha, também eu abordo, mas não vai ser comigo aí, provavelmente deve ser com o professor Antônio Pequeno, excelente professor. E lá você vai também ter que ter muito cuidado, né? Porque até então a gente não tínhamos crimes ali, né? Na Lei 11.340, e passamos a ter quando a pessoa ali, na verdade, ela fere ali as medidas protetivas. Até então era uma lei muito mais, e ainda é muito mais processual, né? Mas hoje a gente já tem um tipo penal lá. A lei de preconceito, né, os crimes todos ali punidos com reclusão, passar alguns bisus também, principalmente de agravante. E o Estatuto da Igualdade Racial não sou eu que abordo, mas provavelmente vocês vão ter aí um excelente professor também abordando aí. Então, pessoal, olha só a parte de legislação. São muitas leis, tá? Muita coisa, muito conteúdo. O que eu recomendo? Lê todas elas a lei seca. Antes de assistir a aula, lê todas elas a lei seca. E o que você vai fazer? Você vai destacando o que você acha interessante, o que você acha o quê? Importante. Tá? Então, o que você achar de interessante ali, o que você achar importante, você vai sublinhando, você vai destacando. Né? Mas o que seria importante e interessante? Por exemplo, se você tem um crime de reclusão e um de detenção, você já começa a marcar o que é reclusão e o que é detenção. Se você tem um crime que é qualificado, o que é o qualificado? Pessoal, o crime, às vezes, ele tem a pena, né, na sua forma simples, de situação hipotética, de 1 a 3 anos. Né? Aí, se for uma situação mais gravosa, aquela pena passa de 2 a 5 anos. Então, isso é qualificar o crime. E o que é majorante? Majorante é aumento da pena. Então, às vezes, você tem um crime lá também com a pena de 1 a 2 anos, mas se acontecer essa situação, a pena será aumentada da metade, a pena será aumentada de 1/3 a 1/6, a pena será aumentada em 2/3. Então, cada lei vai ter a sua particularidade, isso que as bancas gostam de cobrar. Então, você já destaca ali, monta a sua tabelinha, né, em cima da lei seca, pessoal, porque o concurso de vocês, a banca vai trabalhar a lei seca. Por mais que você venha assistir às aulas, a gente vai passar bisus, vai falar uma parte doutrinária, né, enfim, de repente um ou outro julgado aí mais recorrente, mas não é a visão aí para concurso de vocês, apesar que já tivemos julgados aí, né, dentro das matérias de direito penal e leis penais, do STJ e do STF caindo aí para a guarda municipal, mas não é comum. Então você tem que trabalhar muito a lei seca. Então é ler a lei mesmo, baixar onde você encontra a lei mais atualizada, é no site do Planalto. É você baixar a lei ali no site do Planalto, olhar aquela lei, né, que você está vendo lá e ler. Vocês vão ver ali algumas partes riscadas que foram revogadas, nem ler aquilo, tá? Que já foi revogada, mas o que está ali, vai lendo, né? Copia, de repente a lei joga no Word, todas elas, só cuidado quando tu der um Ctrl+C ou Ctrl+V, de repente aquela parte que está revogada vai ficar lá, porque quando você dá um Ctrl+C e depois um Ctrl+V, o Ctrl+V ele limpa esses riscos que estão lá, então tem que tomar muito cuidado com isso. Então não dá não dá ali atualizar texto, perdão. Quando você dá o Ctrl+C e o Ctrl+V, tudo bem. Mas se você atualizar o texto, para texto, ele atualiza sem levar em consideração o risco. Então você dá o Ctrl+V ali no site, na lei toda, né? Sublinha a lei toda lá, dá o Ctrl+C, joga no Word, ó a questão de informática aí, né? Já caiu isso aí. Aí quando você dá o Ctrl+V, vai aparecer o texto ali da forma que você copiou de lá. Então você não atualiza para texto, senão você vai aqueles riscos de um artigo ou de um parágrafo, né, ou então de um inciso revogado, aí você vai estudar coisa desatualizada. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas a forma de estudar de uma forma, assim, a legislação de uma forma mais atualizada é no site do Planalto. Joga no Google, viu lá o site do Planalto, clica, abre a lei e cai para dentro. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Antes da gente falar um pouquinho aí, né, só alguns bisus rápidos aí da lei de tortura, que vão cair na sua prova, não tenho dúvida. Fica ligado nisso aqui que eu já vi. A primeira coisa é se inscrever logo, pessoal. Não é ficar esperando dia 15 não, tá? Eu já vi bons alunos mesmo, perder prova porque esqueceu a data de inscrição, baixou o boleto, falou, vou pagar depois e não pagou e perdeu, tá? E o último dia de pagamento é dia 16 de janeiro. E a prova, ó, lá em fevereiro, tá? 18 de fevereiro. Então, interessante. Acabou o carnaval, né? Não tem carnaval. Tem que estudar e tem que passar para garantir o carnaval de 2025. Ficar bem na foto lá. Vamos lá, pessoal. Então, começando aqui a falar só um pouquinho da lei de tortura. A lei de tortura, voltando aqui para mim,
ela é uma lei equiparada a crimes hediondos, tá, pessoal? Cuidado com isso, né? Então, agora, o que você precisa saber é que nem todos os crimes, tá? Nem todos os crimes. Porque existe um crime de omissão aqui que eu vou mostrar para vocês, né? Por exemplo, tem um monte de guarda lá torturando, mas você é o diretor. Então, de uma certa forma, foi configurada a sua omissão. Então, aquela omissão ali você pode responder, mas você não responde diretamente como se fosse um crime equiparado a hediondo. Então, nem todos os crimes que estão aqui são aí considerados crimes hediondos. Aí vocês vão ver aqui que tem a tortura castigo, a tortura discriminatória, né, justamente por uma questão aí de discriminação. A castigo é justamente para tentar tirar a formação. A tortura crime, né, também. E temos a tortura probatória, tá? Então, são classificações aí doutrinárias. Aí, além disso, nós temos a forma qualificada dos dispositivos aqui e temos também as majoradas. E aqui é interessante, já que temos outras leis aqui, então você tem que tomar muito cuidado com um detalhe aqui. Por quê? Porque tem crimes que têm aumento de pena quando tem criança e adolescente envolvido. Né? Você pegar a organização criminosa, por exemplo, você vai perceber isso. Né? A lei de drogas também, que está lá no edital de vocês, lá no artigo 40, tem majorante. Então, a majorante lá, o aumento da pena, é quando tem criança e adolescente. Aqui vocês vão perceber, né, pessoal? Vocês vão perceber aqui que vai existir aumento de pena quando envolver não só criança e adolescente, mas quando envolver idoso, quando envolver gestante. Então, olha o detalhe, né? Detalhe importante. Porque aqui ele pode botar um somente, e lá na lei de drogas ele pode envolver gestante e idoso. Só que não tem majorante lá nesse caso, tá bom? Então, esses detalhes que você tem que tomar cuidado quando você estuda uma legislação. Então, vamos aqui na tela, olha só. Constitui crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Aqui já está uma questão de prova. Porque, às vezes, a banca ela direciona somente para sofrimento físico, esquece do sofrimento mental. Então, sofrimento físico ou mental. Não precisa a pessoa estar lesionada lá, tá, pessoal? Com o fim de obter informação, declaração, confissão da vítima ou de terceira pessoa. Sabe qual é o nome disso, doutrinariamente? É a tortura probatória, né? Para fazer provas, né? Então tem que ficar atento a isso aí. Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, é a tortura crime, e em razão de discriminação racial ou religiosa. Cuidado, não é só racial, religiosa também, que a gente chama de tortura discriminatória, tá? Tortura discriminatória. Então, fica atento a esse detalhe aí também. Aqui hoje, como a gente só está aqui só tendo contato com a lei, eu não vou aprofundar, tá? Nas aulas a gente aprofunda em mais detalhe e resolve questões. Aí você tem, ó, submeter, aqui falei, ó, tortura. Falei para vocês aqui, ó, tortura probatória. Temos a tortura crime. Isso aqui cai, tá, pessoal? Ele joga isso aqui e pergunta se é probatória, crime, discriminatória ou se é tortura castigo, tá? Então você tem aqui a discriminatória. E aqui, no inciso 2, você tem, ó, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, com forma de aplicar, ó, castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Então, aqui nós temos a tortura castigo. Então, classifiquei todas as formas de tortura, né, segundo a doutrina. A reclusão, pessoal, de 2 a 8 anos, você vê que é uma pena bem, né, gravosa, mas ela pode ficar muito mais se for na tortura na forma qualificada. Então, ó, na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança, sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Olha o parágrafo 2º que eu já falei para vocês, já dei o bizu aqui para vocês. Ó. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever, lembra que eu falei do diretor, né, de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Então, o que você está percebendo aqui? Que é um crime de menor potencial ofensivo? Não. Mas é um crime que eu posso aplicar a suspensão condicional do processo? Sim, porque o artigo 89 da Lei 9.099 diz que quando o crime, a pena mínima não ultrapassar a 1 ano,
né? Se não ultrapassar 1 ano, esse crime eu posso aplicar, independente da pena máxima, tá? Eu posso aplicar a suspensão condicional do processo. Diferente dos crimes de menor potencial ofensivo, porque aí é quando o crime, a pena máxima não superior a 2 anos, tá? Não superior a 2 anos. Então, são os crimes que eu vou aplicar praticamente toda a lei 9.099, ok? Aí temos a forma qualificada, pessoal. Como que qualifica um crime? Lembra que eu falei, ó, aqui é de 2 a 8 anos, né? Grave isso aí. Então, ó, se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Então, eu estou qualificando que a pena é mais gravosa, né? E se resulta a morte, de 8 a 16 anos, né? Então, você tem aí a forma qualificada. Então, de 2 a 8 anos, se é lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, de 4 a 10. E se resulta a morte, nesse caso, é de 8 a 16 anos. Beleza? Seguindo aqui, pessoal, aí temos a majorante, tá? A majorante. E como que a gente vê essa questão do aumento de pena, né? Que lembra que eu falei para vocês? Aumentou a pena, se chama majorante. Então, um crime que ora tem a pena ali de 2 a 8 anos, pode ter uma pena maior? Pode. Né? Por exemplo, de 2 a 8 anos é o prazo, né, que o juiz vai dar. Ele pode dar 3, pode dar 2, pode dar 5, pode dar 8. Mas quando ele concluir, aí se tiver alguma dessas situações, aumenta-se a pena de 1/6 a 2/3. Tá? Perdão, de 1/6 a 1/3. Tá bom? 1/6 a 1/3. Aí já chama a atenção de vocês aqui, ó. Na lei de drogas, ó, pessoal, na lei de drogas, tá? Na lei de drogas, é de 1/6 até 2/3, tá? Bem como lá na organização criminosa, tá bom? Lembra que eu falei para você? Se envolve só criança e adolescente, lá não envolve idoso e gestante. Aqui, se o crime é cometido por agente público, tem aumento de pena? Tem. Na lei de droga, por isso que é sempre bom estudar comparando as leis, tá? Porque tem pena majorante parecida. Então, lá na lei de drogas também tem, quando envolve agente público? Sim. Só que ela é de 1/6 a 2/3. E aqui, de 1/6, vou botar até aqui, ó, 11.343. Porque tá também no conteúdo, eu estou fazendo uma comparação como que eu faço as aulas para você já ir gravando. Então, ó, o crime é cometido por agente público, aqui é de 1/6 até 1/3. E se o crime é cometido por criança, gestante, portador de deficiência, adolescente, maior de 60 anos. Então, aqui, pessoal, criança e adolescente entra aqui? Entra. Mas aqui é mais completo, se envolve portador de deficiência, gestante e idoso. 1/6 até 1/3. E lá se envolve também criança, somente criança ou adolescente, 1/6 a 2/3. E aqui, se for cometido mediante sequestro, então também vai aumentar a pena. Então, os crimes que têm majorante, os crimes que têm aumento de pena, você tem que ficar atento. Então, quando que nós vamos aumentar a pena? Quando for os crimes de tortura. Então, foi lá, tortura a castigo, mas envolvia, por exemplo, pessoa idosa. E aí, pessoal, 2 a 8 anos de reclusão, com aumento de pena de 1/6 a 1/3, tá? De 1/6 a 1/3. Então, quando envolver criança, adolescente, gestante, idoso e deficiente, aumenta a pena. Quando envolver agente público, aumenta a pena. Quando, pessoal, né? Nesse caso aí, for mediante sequestro, aumenta a pena. Então, qualquer crime de tortura, independente se ele é na forma simples, de 2 a 8 anos, ou se é na forma qualificada, por lesão corporal grave ou gravíssima, ou resultado morte. Pode, mesmo assim, com base no parágrafo 4º, aumentar a pena de 1/6 até 1/3, né? Nessas 3 situações. E lembrando que dessas 3 situações, quando for lei de drogas, né? Eu faço comparação com várias leis, só que o nosso tempo aqui já está fechando, só para você entender. Então, quando eu faço essas comparações, é justamente para você gravar. Então, lá na lei de drogas, criança e adolescente, 1/6 a 2/3, tá? E se envolver agente público também, 1/6 a 2/3. Fechou? Pessoal, é uma satisfação estar sempre aqui com vocês, tá? Espero que realmente aí vocês consigam passar nesse concurso público e ainda vamos nos ver aí esta semana. Desejo a todos aí, né, um excelente estudo, mete bronca, que vai dar certo aí. Um grande abraço, pessoal. Até mais aí.